vai estar no YouTube, tá bom? Mais tarde eu coloco lá. Boa noite para todo mundo. Semana passada a gente não fez revisão, semana passada por conta do simulado, né? Então a gente vai ter que andar um pouquinho mais ligeiro hoje. Aquela atividade que nós corrigiríamos semana passada, a revisão para N1, lembram dela? Sim. Pois é, que você já deve ter feito, inclusive, não é? Eu corrigi até onde aquela atividade? Até que número? Agora essa pergunta não se respondeu. Vamos vendo aí então. Nós vamos começar pelos slides hoje, depois a gente termina de corrigir aquela atividade. Caso não dê tempo, se a gente não conseguir terminar de corrigir aquela atividade, eu mando a lista respondida para vocês, tá? Aí eu não vou mandar a lista respondida hoje, porque eu não tenho a lista respondida hoje. Mas aí eu vou responder e amanhã ou depois eu mando para vocês, tá bom? Então, como vocês sabem, na próxima quinta-feira será a prova. A prova vai ser online, vale 6 pontos. Portanto, gente, não fiquem preocupados em perguntar para o colega isso ou aquilo. Leia, tá? Leia o seu texto, leia a sua prova, que eu acho que vai ser mais proveitoso para você, tá bom? Para a revisão da N1, eu coloquei isso aí lá na plataforma. Isso aqui é a página da plataforma que eu estou mostrando para vocês. Então, eu coloquei para vocês que devem ser estudadas as listas 1, 2 e 3. Eu venho falando dessas listas desde o primeiro momento. Não é para entregar a lista, é para estudar a lista. Não é para entregar a lista, não é para entregar a lista, certo? Para que elas servem? Para vocês estudarem agora. Então, as listas 1, 2 e 3 vão servir de base para que vocês façam a N1. Estudem as listas. Depois, os elementos de comunicação. Aqui, ó, número 1, elementos de comunicação. Os elementos de comunicação fazem parte da lista 1, que nós já corrigimos, eu já mandei para vocês a lista 1, inclusive com as respostas. Os elementos da comunicação estão na página 13 da apostila de vocês, página 13, página 3, página 4 da apostila, elementos da comunicação. Elementos da comunicação é a unidade 1 da plataforma FAC Unicampus Digital. Então, vocês têm exercícios, vocês têm lista, vocês têm a plataforma, vocês têm a apostila. Com relação a funções da linguagem, está na lista 2 e 3, as funções da linguagem. Além disso, vocês têm na plataforma a unidade 2 e funções da linguagem na apostila de vocês, deixa eu ver aqui a página. Na apostila de vocês está na página 11, página 12, página 13, página 14, página 15, e nós fizemos, inclusive, em sala de aula, a página 18, que eram exercícios, certo? Então, funções da linguagem e elementos da comunicação foram dadas em aulas presenciais. Vocês fizeram atividades, vocês fizeram trabalho, vocês fizeram as plataformas depois da quarentena, na plataforma as unidades 1 e 2, que equivalem para esses dois primeiros tópicos. Variação linguística não está na plataforma, não tem na plataforma. Mas eu mandei para vocês um resumo que está no Google Classroom, se vocês quiserem acessar por lá. Eu fiz um resumo para vocês. Além do resumo, está na apostila, página 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Então, está na apostila. Variação linguística está na apostila, não está na plataforma. A lista 3 é só variação linguística e hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito. Texto e discurso, intertextualidade e polifonia,
Vocês têm os slides que eu mandei na outra aula, vocês têm a atividade também que foi sobre texto e discurso, que é essa que, se não der para corrigir hoje, eu mando para vocês respondida. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre texto e discurso hoje. E na plataforma, a unidade 3 é sobre texto e discurso. Então, estudem número 5 agora. Aqui, ó, as unidades 1, 2 e 3 da plataforma, que foram as unidades trabalhadas com vocês. Unidades 1, 2 e 3. Por isso que hoje ainda vocês vão entrar lá na unidade 3 para eu saber quantas pessoas participaram dessa aula de hoje, certo? Entrem ainda na unidade 3. É só entrar lá, abrir qualquer coisa, a plataforma registra que você entrou hoje. Alguma dúvida com relação à matéria da prova? Alguma dúvida, algum problema? Não? Não. Então, tá. Então, vamos lá. Professora, Sim. as atividades do... Eu não sei se a senhora já falou, mas as atividades da plataforma vão valer como? Eu não vou pontuar a plataforma, não, gente. Ah, tá. A plataforma é para vocês, precisam entrar lá, precisam fazer as 3 unidades para que vocês, porque, vamos terminar essa parte, vocês precisam entrar lá, fazer as 3 unidades para que vocês tenham a frequência, certo? Eu vou olhar lá, quem fez tem frequência, é isso. Professora, unidade 3. Sim. Ok. O que tem a É unidade? porque é muita informação, professora, aí a gente vai ficando doido. O que tem a unidade 3, gente? Peraí, gente. Para a gente acessar, professora, eu perguntei se era a unidade 3. Unidade 3. É a última que a gente estudou. Agora, gente, depois da revisão, depois da prova, que a gente começar na unidade 4, aí eu já posso pontuar a unidade 4, porque eu já não tenho mais onde colocar mais ponto, entendeu? Não devia nem estar gravando essa parte aqui, ó. Mas vocês fizeram atividade em sala valendo décimos, vocês lembram disso? Então, você já tem atividade de sala valendo décimos, já tem o simulado que foi na semana passada que valeu 5 décimos. Então, não tem onde eu colocar mais décimos. Por isso que eu não vou pontuar a plataforma, certo? Para a próxima prova, a N2, aí vai ter como eu pontuar a plataforma. Mas agora não tem como, porque a gente já tinha feito em sala de aula, né? Professora, e nossa nota do trabalho do livro, a senhora vai conseguir lançar quando? Não terminei de corrigir ainda, gente. Ainda teve gente que mandou em PDF, vou ter que quebrar esse PDF. Como é que corrige um trem em PDF, gente? Né? Então, não terminei a correção ainda não. Tá difícil. Vai dar tudo certo no fim. Pronto? Foi aquela primeira aula lá. O que é? Aquela primeira aula lá que teve que apresentar uns ensaios, não sei o quê, não sei quantos pontos. O que tem? Não era valendo ponto, não? Valia décimos, valia 2 décimos. Hum. Que vale ponto para vocês, são os 2 pontos do trabalho, do livro, para quem fez, que parece que nem todo mundo fez. 2 pontos do trabalho do livro. Vai ter o ESA, então vai ser mais 2 pontos do ESA e mais 6 pontos da prova. E para quem ganhou meio ponto da semana passada, acrescenta na nota da prova, certo? Ô, professora, que dia que é esse ESA? Não sei ainda. Não tem tá. notícia. Ok? Tá bom, obrigado. Ok. Vamos. Pessoal, o ESA, professora, eu estava vendo, mas provavelmente o ESA será na N2, valendo para os dois períodos. Eu acho que eles ainda não definiram uma data, não. É porque estava no calendário, né, que lançaram lá no grupo de representante. Uhum. É isso. Então, vamos lá, gente. Vocês veem aí o slide? Nesse slide, eu contemplei toda a matéria, então tem algumas coisas que eu vou comentando com vocês
e outras coisas que nós vamos fazer. São exercícios que eu trouxe para a gente fazer, tá? Aplicações. Porque, de repente, eu vou falando para vocês a respeito disso, daquilo, conceitos, né? Porque uma aula é sempre cheia de conceitos. E aí você pensa assim, não, a professora na prova vai perguntar o que é emissor. Eu não vou perguntar isso na prova, certo? Já estejam cientes disso. Então, vamos lá. Tipos de linguagem. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal, quando por algum motivo em especial não utilizamos, então poderíamos utilizar a linguagem não verbal. Então, nós temos a linguagem verbal, que é a linguagem escrita ou falada. Então, quando eu falo, eu estou me comunicando por meio da linguagem verbal. Quando eu escrevo, eu estou me comunicando por meio da linguagem verbal. Quando eu desenho, quando eu vejo um símbolo, quando eu tenho uma imagem, uma figura, uma pintura, a música, uma mímica, uma expressão corporal, uma expressão facial, isso é linguagem não verbal. Então, nós temos 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é quando está escrito. Esse slide aí, por exemplo, é linguagem verbal. O que eu estou falando é linguagem verbal. A linguagem não verbal é um símbolo, um gesto, o tom da voz, se você fala mais ríspido com alguém, se você fala de forma mais carinhosa com alguém. Então, isso é linguagem não verbal. E a terceira é a linguagem mista. A linguagem mista é quando eu associo a linguagem verbal mais a linguagem não verbal. Então, existem alguns textos que nós temos associação de linguagem verbal e linguagem não verbal também. Isso nós chamamos de linguagem mista. Então, nós temos 3 tipos de linguagem. Aqui no slide seguinte, a gente vê alguns exemplos. Eu vou falando sobre cada um dos exemplos e vocês vão me dizendo se é linguagem mista, se é verbal ou se é não verbal. Tudo bem? Vamos lá? Então, primeiro, cuidado, cerca elétrica. Linguagem o quê? Verbal. Linguagem verbal. O segundo aí, que é do cadeirante. Não verbal. Cuidado, cão bravo. Verbal. Verbal. Aviso, não pise na grama. Verbal. Verbal. A placa de trânsito aí, proibido ciclista. Não verbal. Não verbal. Verbal. O de baixo, que é do deficiente visual. Não verbal. Não verbal. E o mocinho lá que põe o dedinho assim. Não verbal. Não verbal. Verbal. Então, entenderam o que é verbal e o que é não verbal? Tudo certo aí? Sim. É preciso que a gente entenda isso, porque, como eu já disse antes para vocês, quando eu tenho um texto com linguagem verbal e não verbal, eu preciso ler as 2 linguagens. Se eu ler uma só, pode ser que não vá sair a conta. Então, se eu tenho uma charge, eu tenho que ler o texto, o que está nos balõezinhos de fala, mas eu tenho que ler também o que está sendo representado pelos personagens, o desenho que foi desenhado. Uma tirinha, a mesma coisa. Se eu tiver uma linguagem só verbal, eu vou ler somente o texto. E se eu tiver uma linguagem só não verbal, eu preciso interpretar o que aquilo significa, certo? Então, a linguagem não verbal, ela está em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. Quando alguém faz um gesto para vocês, fala assim, gente, e aí? Então, isso aqui é uma linguagem não verbal. Então, esse gesto significa alguma coisa, certo? Então, se atentem para isso. Os elementos da comunicação que nós já falamos, né? Isso aqui é revisão, então nós somos apenas, e se tiverem perguntas, vocês façam agora. Então, os elementos da comunicação são divididos em 6 diferentes tipos. E para que essa comunicação ocorra de forma viável, de forma que a pessoa vá realmente entender e fazer aquilo que está sendo pedido, ou concordar com o que está sendo dito, ou discordar coerentemente, né? Porque eu também posso concordar e nem ter ouvido o outro falar. Então, concordar e discordar coerentemente,
Para isso, eu preciso que os 6 elementos da comunicação estejam funcionando. Então, o primeiro desses elementos é o emissor. O emissor é sempre o eu, é sempre quem fala. Então, o emissor é aquele que vai pronunciar a mensagem, que vai emitir a mensagem. E para isso, ele precisa de um receptor. O receptor é quem recebe essa mensagem. Então, o meu receptor é aquele que vai receber e vai entender aquilo que eu estou pronunciando. Esse receptor, gente, ele tem a intenção, então, de fazer aquilo que o emissor pede. Então, é sempre o você, é sempre o tu. O emissor é sempre o eu, o receptor é sempre o você, é sempre o tu. Segunda pessoa? Oi? Receptor é a segunda pessoa? É a segunda pessoa, certo? Então, o emissor é sempre a primeira pessoa, o receptor sempre a segunda pessoa. Então, quando você percebe lá dentro do texto um você, um tu, por que eu estou falando do tu? Ah, professora, a gente não usa tu. Existem alguns lugares que nós usamos o tu ainda no Brasil, certo? Então, nós em Goiás não usamos mesmo. Nós vamos falar isso aqui agora em variação linguística. Mas no Nordeste se fala, no Norte fala, só em Goiás que não. Então, as outras regiões, em algum momento, em algum lugar, tem o tu. Só o Centro-Oeste, não vou nem dizer o Centro-Oeste, só Goiás é que não usa, tá? Professor, e qual seria o certo, você ou tu? Não existe certo, gente. Não existe certo. Os dois não existem? Os dois Porque estão na quando eu- língua, tá na gramática, né? Os dois estão na gramática. Os dois existem. Os dois cumprem a função de comunicação? Sim, as Sim. concordâncias também. Então não tem certo e errado, certo? Não tem. O tu é certo e você é errado. Você é certo, o tu é errado. Não, não existe isso não. Não tem certo e errado. Os dois Porque tem vezes que eu falo Depende, tu né? aqui em Goiânia e falo que eu tô falando errado. Não, mas isso aí já é uma outra coisa. Isso aí é preconceito linguístico. Significa dizer que por conta de o goiano nunca falar esse tu, você não vai achar goiano nenhum que fale tu. Não tem goiano falando tu, gente. Ah, mas a vizinha goiana, ela fala tu. Significa dizer que a sua vizinha tem contato com pessoas que não são goianas. Por isso ela Eu vou comer ovo. certo? Então, não é que seja errado. As pessoas não aceitam. Então, se a pessoa não aceita, isso não é erro, é preconceito, certo? Então, já é outra coisa. Não é que seja errado. É o jeito que você fala. Se você veio de outro lugar, então é o jeito do povo lá que veio e fala. Então, é certo? Você viveu até hoje nesse turno, morreu. Outro fez o que você quer. Você conseguiu fazer as coisas, escreveu as redações que precisava escrever, escreveu as cartas que porventura precisou escrever, e é isso, cumpriu com a função, certo? Entendido? Só um minuto. Certo. Então vamos lá, continuando nossa história aqui. Então, são 6 elementos. A gente precisa do emissor, que é sempre o eu, que é sempre aquele que fala, que é sempre aquele que emite a mensagem. O receptor para poder ouvir, porque eu preciso de alguém. Mesmo que eu não tenha ninguém, mesmo que eu esteja falando sozinha, eu imagino quem seja esse alguém. E se eu não estiver imaginando ninguém, eu imagino que eu esteja me entendendo, me compreendendo e fazendo aquilo que eu quero que eu entenda, certo? Então, eu me coloquei no lugar do emissor e do receptor. Tem que haver um receptor, gente. Não tem como. O canal é o meio, é o veículo, é por onde. Então, por onde essa mensagem vai chegar? Por onde a mensagem veiculada, que sai do emissor, chega até no receptor? Ah, ela chega até no receptor pelo ar. Então, se é pelo ar, o ar é o canal. Não, ela chegou até no receptor porque ele encontrou um bilhetinho na geladeira. Então, o papel do bilhetinho é o canal. Não, eu escrevi para você no caderno. Então, o caderno é o canal. Não é essa aula aqui, ó, via internet. Então, a internet, o computador ou o celular que vocês têm aí, canal, certo? Então, é por onde chega até você.
Se, Professora, no caso, o caderno aí, o papel também não seria o canal? no caso do quê, Maria Inês? O do caderno. Isso, caderno ou papel. Tanto faz. Se eu pichar o prédio lá no centro, resolvi pichar um prédio lá no centro, que o povo gosta disso, né? A parede do prédio é o canal, certo? Então é isso. Se der uma pane aí na sua internet, professor, da internet acabou, ou os dados acabaram, a internet caiu, então o canal falhou, você não vai me ouvir, você não vai assistir essa aula, ok? Então, se o canal falha, a comunicação não acontece. Se o receptor falha, a comunicação não acontece. Os elementos precisam todos estar juntinhos, organizadinhos, para que aconteça essa comunicação de forma eficaz, tá? De forma eficiente. Além do canal, então, nós temos o código. O código é a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é um código, a pintura pode ser um código, porque as cores da pintura podem indicar mais tristeza, mais alegria, decepção amorosa. Então, ela significa. Um desenho pode ser um código, o desenho pode ser um código, a música pode ser um código, a arquitetura pode ser um código. Se a gente imagina, por exemplo, o centro de Goiânia, aqueles prédios mesmos, lá do centro de Goiânia mesmo, a arquitetura daqueles prédios nos contam uma história. Então, eles significam que o centro de Goiânia tem uma arquitetura ainda do início, de meados do século passado, certo? Porque ele não foi revitalizado. Então, outras regiões de Goiânia são mais modernas do que o centro. Então, a arquitetura conta também alguma coisa, ok? Então, o código, no caso, é o formato em que essa mensagem vai chegar até lá no receptor. Então, vai chegar em formato de texto, como tem aí no slide, texto, língua portuguesa. Ele vai chegar em formato de pintura, de arquitetura, do quê? Certo? Esse é o código. Poesia, código também. Mensagem é o texto, é o próprio texto. Então, a mensagem é o texto em si. E, por fim, o referente, que eu acho que o referente que é o que causa mais desconforto ou, não sei que outra palavra eu poderia dizer, desespero em vocês, que eu acho que é esse referente, né? Porque o referente, gente, o referente é o contexto, é a situação, o referente é o todo, o referente é tudo. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa situação, a mensagem, qual é a mensagem? Alguém foi assaltado aqui na rua de baixo. Essa é a mensagem, certo? Qual que é o referente? A rua estava escura, já era noite, estava deserta. Outra pessoa chegou de moto e assaltou, levou o celular do fulano. Então, é todo o contexto, é tudo que envolve a mensagem. Então, o referente, ele engloba tudo, certo? Perguntas até aqui? Não? Posso prosseguir? Não, professora, por enquanto não. Então, as funções da linguagem, elas estabelecem as comunicações e as relações com as pessoas. Então, as funções da linguagem são maneiras de utilizar a linguagem de acordo com a intenção do falante. Então, a função da linguagem passa pela intenção do falante. Então, passa pela intenção do emissor. Aí, gente, para cada um dos elementos de comunicação, nós temos uma função da linguagem. Então, nós temos uma função para o emissor, nós temos uma função para o receptor, outra para o canal, uma função para o código, uma função para o referente e uma função para a mensagem. Então, para cada elemento da comunicação, eu tenho uma função da linguagem, certo? Porque é a intenção do falante. Então, o que o falante tenciona falar, fazer? Ele tenciona apenas te contar um fato.
função referencial. Ele só quer contar para você o fato. Ele só quer dizer, olha, por exemplo, ele pode chegar e dizer assim, nossa, vi uma coisa triste acontecer hoje lá no terminal de ônibus. Cheguei lá, tinha uma senhora que estava pedindo esmola e alguém chegou e maltratou essa senhora, assim, assim, assim. Contou a história da forma como ele viu. Função referencial, certo? O jornal tem função referencial. A apostila de vocês tem função referencial. A revista, dependendo da revista, revista Veja, por exemplo, revista Isto É, revista Época, tem função referencial. O jornal também, gente, não é o jornal inteiro que tem função referencial, não. A parte de política, por exemplo, tem função referencial. A parte lá dos classificados tem função referencial. Por quê? Porque lá no classificado, por exemplo, ele está dizendo, olha, estou vendendo um carro, a cor do carro é preta, ele tem a placa final 1, por exemplo, e tem tantos quilômetros rodados, sei lá o que mais coloca nesse anúncio. Ele está contando exatamente como é o carro, em que estado esse carro está e qual é o valor real do carro. Função referencial. Já naquela parte lá do horóscopo, por exemplo, o horóscopo faz parte do jornal, é texto do jornal. Mas a função do horóscopo não é referencial, certo? A função do horóscopo não é fazer com que você, taurino, você, leonino, você, que é ariano, não é fazer com que você, que é de cada signo, pense, nossa, o que tem para mim hoje? Ah, seu número de sorte é tal, você pode esperar que você vai vencer no amor, vai ser hoje que você vai achar uma pessoa. Olha, aquele dinheiro que você esperava vai brotar do chão hoje na sua frente. O que ele está fazendo, então? Ele está fazendo o horóscopo, aquela mensagem do horóscopo, faz com que você entenda que existam coisas que são destinadas para você, que é o receptor. Então, o receptor, às vezes, ele lê lá o horóscopo e fala assim, nossa, hoje eu vou ter mais cuidado na rua, porque aqui no horóscopo está previsto um acidente. Então, ele está mudando a função, a intenção do receptor. Qual é a função do horóscopo, então, gente? Essa é a pergunta lá da prova. Qual é a função? Referencial. Não. É a... Eita, caramba, eu esqueci o nome, professora. Emissor? Tá lá na prova, hein? Essa pergunta. Qual é a pergunta mesmo, perdão? Eu estou querendo saber qual é a função que tem nos textos de horóscopo. É aquela função lá das propagandas. Poética. Metalinguística. Emotivo. Metalinguística. É quanto para fazer a recuperação? É R$100, né? Eu tô só É aquela que induz você a fazer alguma coisa. É, a de propaganda, não é, professora? Eu esqueci apelativa? Apelativa ou conativa? Isso. Apelativa, meu povo, a prova é semana que vem. Meu Deus. Eu só esqueci o nome, mas estava aqui ó, na pontinha da língua. R$100, né, Carol? Professora, a senhora viu como eu consigo ser bem fática, assim, bem, né? Quando eu falei o valor da recuperação, todo mundo lembrou. Você falou, vou fazer uma apelativa aqui agora para esse povo lembrar de alguma coisa. Isso, sabe como eu dei a resposta para eles? Eu sabia. Então, lá no horóscopo, a função é apelativa. Gente, por que eu disse antes que cada função está ligada com um elemento da comunicação? Porque a função apelativa está ligada ao receptor. Eu acabei de dizer para vocês. Quando você lê o horóscopo, você tem a intenção de ler aquilo e falar assim, nossa, eu sou desse jeitinho aqui e acreditar que aquilo ali é verdade, porque se a pessoa não acredita em horóscopo, ela nem lê, certo? E aí você vai mudar de atitude, porque no final do mês vai chegar alguém, está escrito lá no horóscopo, você vai mudar de atitude, porque você fica sentado esperando esse alguém chegar, porque vai ser o novo amor da sua vida, está escrito lá. Então, função apelativa, ele quer fazer com que você mude de atitude, certo? Então, o horóscopo serve justamente para isso, ok?
Gente, que pergunta que é essa? Qual é a unidade 3? Sem responder, não. Vamos lá, próximo. Função emotiva. A função emotiva está centrada no emissor. A função referencial centrada no referente. A função emotiva centrada no emissor. O emissor não é o eu, não é quem fala. Então, é aquilo que o eu sente, aquilo que o eu pensa, como o eu se coloca diante do mundo. Então, isso é a função emotiva. Então, se eu disser para vocês, gente, estou super cansada hoje, porque eu trabalhei o dia inteiro, ainda tive que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo, gente, cansei dessa vida. Então, quando eu digo uma coisa que eu estou sentindo, impressões que eu tive, porque sou eu que estou cansada, isso é função emotiva. Então, sempre eu tenho tom de desabafo. Sempre tenho o tom de dizer o que eu penso e o que eu sinto. Certo? Função emotiva. Função poética está centrada, então, na mensagem. A mensagem, lembrem-se vocês, é o texto. Então, é a forma como o texto se apresenta para nós receptores. Então, é o modo como o texto está sendo apresentado. O texto está sendo apresentado a partir de versos. O texto tem ritmo, o texto tem rima. Então, isso constitui a função poética. A função poética, ela não está ligada necessariamente ao conteúdo, ele está ligado à forma, ao formato de apresentação do texto. Então, pode ser um texto trabalhado de uma outra forma, por exemplo, um texto que se escreve e se forma uma imagem a partir desse texto. Então, a função poética está ligada à forma do texto e não ao conteúdo do texto. O número 4, a função fática. A função fática é o teste do canal, é testar o canal. Então, para eu testar o canal, eu tenho que dizer o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, gente, hoje fez frio cedo, né? Como é que tá o tempo aí, gente, na casa de vocês? Aqui tá fazendo um frio que eu não vou nem banhar hoje. Aí, ó, vai dormir sem tomar. Fazendo frio agora. Novidade, né, Álvaro? Novidade. Então, olha, aqui está fazendo frio. Qual a necessidade de eu perguntar como é o tempo? A menos que eu queira realmente saber se aí está chovendo, porque aqui também está chovendo, ou se aí está fazendo frio. Eu faço essas perguntas para manter um contato. Então, eu, por exemplo, eu estou numa fila de banco. Aí estou lá há dias nessa fila de banco. Tem um povo na fila da Caixa Econômica aí todo dia, ultimamente. Tem nada para fazer? Aí você fala assim... O papai estava mandando áudio. Nossa, mas é um sol hoje, né? Aí o outro fala assim, pois é, mas tá um calorão. Isso é função fática. São coisas que nós utilizamos, palavras, frases que nós utilizamos só para manter esse contato. Gente, eu vou desligar e vocês voltem, tá? Acabou o tempo aqui. Para quebrar o gelo, né, professora? Só para quebrar o gelo.